A gente vai ver aqui as instituições fechadas agora. E lembra que anteriormente eu havia falado que o conceito de loucura parece muito distante do conceito de política e parece que não há relação? Mas, na perspectiva de Michel Foucault, há sim uma relação estabelecida entre o conceito de loucura e o conceito de política, porque entre elas há outro conceito muito importante que é o conceito de instituições. E quando a gente fala de instituições, nós estamos falando de política, de alguma forma, mas estamos falando de política. Então ele vai dizer o seguinte: olha, nós vamos ter o saber psiquiátrico, estudos vinculados à psiquiatria, ao estudo de uma espécie de anormalidade em relação a um determinado indivíduo que apresenta o que comumente nós vamos chamar de loucura, mas deve ter um nome mais científico na área da psiquiatria, da medicina, enfim. Então ele vai dizer que esse saber psiquiátrico, na teoria, parece que é para ajudar aquele indivíduo que é acometido por uma anormalidade, vamos dizer assim. Mas que, na verdade, na prática, esse saber psiquiátrico, ele é um instrumento que vai tentar e possibilita a dominação do outro. Então, o outro, ele vai ser tratado de uma forma diferente dos outros, mas não com o aspecto do cuidado que deveria ser no âmbito da psiquiatria. Então, ele começa a estudar o conceito de loucura. Como é que o conceito de loucura surge dentro da história? Né? Aquele momento de historicidade. O conceito surgindo na história é muito importante para a gente compreender o que estava acontecendo, o que está por trás dessa construção. Então, ele vai ver que o surgimento do conceito de loucura ele acontece no mesmo momento que nós vamos ter o surgimento da burguesia. E a burguesia, por si só, ela vai ter uma prática. E essa prática é a exclusão dos incapazes. Então, com isso, nós vamos ter uma exclusão que vai separar o louco do não louco, o perigoso do inofensivo, o normal do anormal. Então, essa diferenciação, essa separação na sociedade começa com o surgimento da burguesia, que vai dizer, olha, se você não tem condições de produzir, então você vai ser excluído da sociedade. Se você tem condição de produzir, então bem-vindo à nossa sociedade. Então, aqui a gente já tem os primeiros momentos da atuação do capitalismo, o capitalismo mostrando as suas principais características. Nós poderíamos fazer uma análise com Karl Marx tranquilamente em relação a isso, mas vamos nos deter aqui a Michel Foucault. Então, a gente vai ter aqui essa divisão da sociedade entre dois grupos: os que prestam para a produção e os que não prestam. Aqueles que não prestam, que sejam excluídos. Essa é a lógica daquele momento, ok? E há uma interiorização dessa ordem, há uma interiorização desse conceito. Então, o poder vai dizer o que é verdade e essa verdade vai ser vista como natural para nós. Então, a verdade sempre vai ter um fator político por trás, que ele vai estudar com base nas reflexões históricas que ele vai fazer e filosóficas, sempre pautada nesses dois momentos. Por que esse conceito vai ser trabalhado? Por quê? Como? Qual a finalidade? São as perguntas que Foucault faz em relação a essas instituições. E essa interiorização da ordem é algo muito natural que a gente não percebe que está acontecendo, mas está acontecendo. E a violência é vista como disciplina. Essa violência não necessariamente é a violência corporal, de corpo a corpo, mas uma violência também psicológica, uma violência mental, uma violência que você percebe em uma determinada fala, em um tom de ameaça. Isso é violência, né? A violência
da nossa expressão, da nossa fala. Então ele vai falar muito sobre isso, como nós nos comportamos em sociedade, e que por meio da nossa fala, por meio do contato que eu tenho com outro, eu sou capaz de influenciar o meu semelhante em relação a um determinado conceito, uma determinada atitude que ele possa vir a ter no futuro. Então, são as relações de poder sendo estabelecidas dentro de um determinado âmbito que, para a gente, é cotidiano, mas que também é político.